Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus envolva todos nós e que possamos sair daqui, retornar aos nossos lares, cheios de Jesus em nosso coração. Apesar do título estar ali, Bem-aventurados os puros do coração, mas nós somos convidados para falar sobre o homem herdeiro de si mesmo. Mas bem-aventurados os puros de coração, porque a herança será muito melhor, não é? E a gente gostaria de relembrar uma lição de Emmanuel, onde ele vai trazer para a gente no livro Fonte Viva, a lição 117, chamada Possuímos o que damos. E ele faz uma citação de Paulo, lá em Atos, capítulo 20, versículo 35, que é mais bem-aventurado dar do que receber. E Emmanuel traz a seguinte frase para a gente, a respeito dessa mensagem de Paulo. Quando alguém se refere à passagem evangélica que considera a ação de dar mais alta bem-aventurança que a ação de receber, quase todos os aprendizes da Boa Nova se recordam da palavra dinheiro. Sem dúvida, em nos reportando os bens materiais, há sempre mais alegria em ajudar do que ser ajudado. Contudo, é imperioso não esquecer os bens espirituais que, irradiados de nós mesmos, aumentam o teor e a intensidade da alegria em torno de nossos passos. Queridos irmãos, eu queria compartilhar primeiro com vocês uma história de um livro. Se vocês não leram, leiam. Não é um livro espírita, mas nós temos certeza que esse livro foi inspirado. O livro chama A Travessia. E neste livro, conta-se a história de um homem de 46 anos, que ele está num processo de conflito com ele mesmo, porque aos 46 anos, ele se vê totalmente sozinho, apesar de tudo que ele conquistou. Então ele começa a relembrar tudo aquilo que ele conquista materialmente e todas as perdas que ele tem durante a sua jornada. Ele está com 46 anos, a sua vida financeira ok. A sua trajetória foi uma trajetória complicada, porque os pais morrem quando ele é muito novo, deixa ele e o irmão. Ele e o irmão, né, são colocados para adoção, mas só no final do livro que a gente sabe a história dos dois. Mas aí, ele começa a lembrar de uma filha que ele tem, de uma esposa que ele casa 2 vezes, mas que ele é muito malvado com a esposa. Lembra de um filho que morre bem novo, e ele começa a beber muito. E ele vai criando muros, porque ele começa a ficar com medo das pessoas, sentindo pânico, achando que está sendo perseguido. E ele vai criando muros para se proteger das outras pessoas. E nesse estado quase de loucura ali, de não saber o que fazer, ter medo, ele tem um AVC. Ele tem um AVC e é levado para o hospital e dado quase como morto, mas de repente ele se vê no plano, num outro plano. Ele tem consciência do que aconteceu com ele, mas ele está nesse plano. E um lugar muito pedregoso, um lugar de difícil acesso. E nesse caminho, ele encontra com um homem, o homem
fala que aquele terreno ali é dele. Aquilo é construção dele. E eles conversam, e esse homem, né, e ele sempre muito nervoso, né, muito irado, ele tem uma raiva tremenda. E esse homem apresenta para um outro. Quando ele olha para esse homem e começa a conversar, ele descobre que esse outro é Jesus. E ele entra numa conversa com Jesus muito boa. Sabe aquele Jesus do The Chosen? Daquele seriado? Um Jesus muito parecido. E Jesus vai falar com ele sobre Deus, e ele não aceita Deus, porque Deus, ele acha que tinha feito todas aquelas coisas com ele. E ele está numa casa onde Jesus está, um casarão, e esse casarão todo, né, caindo aos pedaços. Jesus está ali com ele e começa uma jornada de conversa. E ele começa a perguntar sobre Deus, qual que é esse relacionamento com Deus, porque Deus também deixou Jesus na mão, segundo a visão dele. E ele vai falar que é difícil entender Deus, porque para você entender Deus, tem que ter um relacionamento. E eu pergunto para todos nós, qual que é o nosso relacionamento com Deus? E para nós relacionarmos, nós temos que ter o quê? Intimidade, não é? Para a gente ter um relacionamento com alguém, a gente tem que ter um mínimo de intimidade com esse alguém. E Jesus apresenta, então deixa mais confortável e fala, olha, eu não te largo. E apresenta para outra pessoa. É uma mulher, uma senhora mais velha, que ela pede para chamá-la de vó, de vovó. Né? E ela vai levar esse homem a uma descoberta. Mas quando Jesus leva ele até a essa mulher está num casebre. E ele pergunta, mas peraí, gente, esse terreno vocês estão falando que é meu. Eu não tenho um terreno feio desse jeito. Por que que você está num casebre? Ela falou, porque esse é o espaço, o único espaço que você deixou eu preencher na sua vida. E aí ele lembra que o espaço de Jesus era maior, mas era uma casa caindo aos pedaços. Qual que é o espaço que nós construímos para Jesus morar dentro de nós? E ele vai perceber que tudo aquilo era uma herança dele. Era a herança que ele tinha deixado para ele mesmo. E aí, é aquele filho pródigo que cai em si, e ele vai ter que fazer uma jornada para se reconhecer e para se aceitar e para aprender a relacionar tanto com as outras pessoas como com Deus. E eu pergunto, qual que é o nosso relacionamento com o mundo espiritual? Qual que é o mundo que nós vamos encontrar no mundo espiritual? Vocês imaginaram qual que é a casa? Porque nós construímos a nossa casa espiritual com os tijolinhos das nossas ações, não é verdade? Então, qual que é a casa que nós vamos encontrar do outro lado? Como que está essa construção? E ele tem uma oportunidade única, porque ele pode acessar a mente de algumas pessoas que vai conduzi-lo para uma jornada de descobrimento do que é o verdadeiro amor e do que é importante, para eles. Então, o livro chama Travessia. É o mesmo autor do livro A Cabana. Eu não vou falar mais sobre o livro, porque ele merece ser lido. É um livro assim, que você não consegue parar de ler,
porque ele nos traz uma realidade muito, né, que nos toca profundamente, porque qual que é o terreno, né, qual que é as criações mentais, qual que é o mundo que eu construo no meu pós-vida. Então, Jesus chama de entre-vida, porque ele ainda não morreu, ele está em coma. Então, ele está num processo de desdobramento, né? O corpo não consegue mais estar reagindo, já foi até desenganado pelos médicos, mas ele vai num processo de cura. E qual que é a cura que nós procuramos? Né? Normalmente a gente vai no centro espírita para quê? Qual é a cura que nós viemos procurar? Qual que é a verdadeira cura? Porque quando nós pegamos uma orientação espiritual, às vezes a gente fica bravo com os espíritos. Porque os espíritos normalmente mandam algumas informações e mexem em algumas feridas que nós trancamos, colocamos muros, né, ao redor das nossas lembranças daquilo que nós precisamos corrigir. Então, algumas reflexões que pediram para nós fazermos, primeiro é essa, inclusive, que nós falamos aqui de Emmanuel. Possuímos o que damos. Então, só é meu aquilo que eu consigo ofertar para as outras pessoas. E é interessante que nesse livro, Jesus e essa mulher, que é tida como o Espírito Santo, vamos colocar, né? E aí esse Espírito Santo é um espírito de alta envergadura, né? Que está ali também para ajudá-lo. Eles dão a oportunidade, com a autorização de Deus, e eles sempre falam isso, dele curar uma pessoa. E ele pode curar ele também, né? Eles não falaram quem que ele deveria curar. Nessa jornada, né? Então, para a gente descobrir o que é meu de verdade. E se eu tivesse que curar alguém? Se eu tivesse doente e Deus me desse o poder de curar alguém, eu curaria o meu corpo ou eu ofereceria essa cura a outra pessoa? Né? O sentido existencial. Por que que eu existo? Qual que é a finalidade da reencarnação? Por que que eu estou aqui? Qual que é o propósito desta minha jornada? Como que eu me corrijo? As dores e as suas causas é para mim um fator de correção ou eu acho que é injustiça divina? E a glória de sabermos que somos imortais. Lá no capítulo 28, na coletânea de preces espíritas, Kardec traz a seguinte frase, que também nós vamos ver lá no capítulo 5, na Justiça das Aflições, bem-aventurados os aflitos, quando Kardec vai trazer que nós somos herdeiros de nós mesmos, porque todas as aflições, ou elas são causas atuais, ou são causas anteriores. De qualquer forma, fui eu o responsável pela minha desdita. Antes de nos queixarmos da sorte, inquiramos de nós mesmos se ela não é obra nossa. Vocês já pensaram sobre isso? Quando a gente está sofrendo, a culpa é do vizinho? Ou eu aproveito aquele momento para refletir se a responsabilidade é minha? Então, Kardec, ele nos alerta, e Jesus, Paulo, está lá no Novo Testamento, os evangelistas trazem para a gente já essas questões desde aquela época, né? E se a gente procurar no Antigo Testamento, os profetas já traziam
essas algumas reflexões para sabermos que somos responsáveis pelas nossas dificuldades. Então, antes de nos queixarmos da sorte, inquiramos de nós mesmos se ela não é obra nossa. E Kardec fala que nós temos que ir lá no íntimo, nós temos que pesquisar desde quando nós começamos a perceber e a ter o livre-arbítrio aqui nessa encarnação. Quando nós começamos a agir, qual foi o nosso comportamento? Nós fizemos tudo o que nós deveríamos ter feito? Ou nós falhamos, né, em várias etapas da nossa vida, por isso que hoje nós passamos por certas dificuldades. Então, Jesus já falava com a gente que o homem semear, isso também colherá. Então, esse personagem, o Tony, desse livro, quando ele se encontra no plano espiritual, ele vê espiritualmente a sua colheita. Tudo que ele tinha plantado. E ele vai ter que encontrar com todos aqueles personagens, né? E aí ele dá vida ao ego, ao orgulho, né? À mesquinharia. Ele dá vida a todos os personagens, o autor, para ele confrontar com todos esses personagens. E esses personagens falando o que realmente ele era. Imaginemos nós, a inveja conversando com a gente. Né? Imagine se o nosso orgulho tomasse vida, começasse a conversar e contar para a gente todos os momentos que nós tivemos de orgulho, o egoísmo, e eles jogarem para nós todas as nossas atitudes. Já pensaram nisso? E é esse o trabalho que nós vamos ter quando nós encontrarmos conosco mesmo. Porque tudo que nós fazemos fica registrado em nossa consciência. E o juiz, a hora do juízo, né, é a hora em que nós encontrarmos conosco. Mas podemos fazer isso encarnados, gente. Podemos fazer essa reflexão sem ter um coma, não é? Sem ser depois que a gente desencarnar. Então, ele vai encontrar nessa jornada, e eu fiquei me imaginando, encontrando com a minha preguiça, né? O meu ego, meu orgulho, o meu egoísmo, a inveja, e tantas coisas que eu deixei de fazer nessa jornada, e tantas desculpas. E ele me relembrando dessas desculpas, né? Não deve ser fácil, né, gente? Então, é melhor a gente resolver aqui agora. Antes de lamentar a própria sorte, o indivíduo deve questionar se a sua condição atual não é obra de suas próprias escolhas e atos anteriores. O ser humano é, portanto, o herdeiro de seu próprio passado, recebendo o salário condizente com suas obras, seja a amargura do erro ou o dom da vida eterna. E é essa questão. Se hoje a gente fosse para o plano espiritual, qual seria o nosso salário? Já pensaram sobre isso? Qual que seria o nosso salário? O nosso salário seria a amargura do erro, mas não do erro que eu errei, resolvi a questão e não erra mais. Do erro que eu temei em continuar errando. Ou a felicidade de ter cumprido, como diz André Luiz, ser um completista na jornada. Então, como nós possuímos o que damos, né, a verdadeira posse não se restringe aos bens materiais. Aliás, os bens materiais não são posses, é usufruto. Porque nós não levamos. Posse é só aquilo
que nós podemos levar conosco, inclusive e principalmente quando nós desencarnamos. Segundo uma amiga, estava fazendo um estudo, ela fala que nem as virtudes são nossas. As virtudes são criações de Deus. O que são nossas são as escolhas que nós fazemos de utilizar essas virtudes, de fazer com que essas virtudes façam parte da nossa vida. As escolhas, apenas as escolhas são nossas. As escolhas que nós fizemos. E é verdade, porque eu posso escolher entre o vício e a virtude, não é? A todo momento eu posso escolher entre uma coisa e outra. E aí, a multiplicação do bem. Nessa jornada desse personagem, ele faz justamente isso. Ele vai, através de olhos de pessoas boas, conhecendo o bem. E nós, às vezes, né, construímos um muro para não ter contato com pessoas melhores do que nós. Porque somos invejosos, até nisso, não é? Não é junto dos bons que a gente fica melhor ainda? Se nós queremos ter grandes conhecimentos, onde que a gente deve ficar, gente? No lugar onde as pessoas conhecem mais do que nós. Mas por que nós temos dificuldade com isso? Por causa do orgulho, da vaidade. Porque eu quero me apresentar melhor do que as outras pessoas. Então, eu sempre sei mais. Então, eu nunca vou saber mesmo. Porque eu só aprendo mesmo com as pessoas que sabem mais do que eu, né? Então, a multiplicação do bem. Ao oferecer gentileza, perdão, bondade, bom exemplo, o indivíduo vê a multiplicação desses valores em sua própria vida, fortalecendo a fraternidade, a justiça e a confiança ao seu redor. Se nós queremos tirar as muralhas, se nós queremos destruir essas criações mentais que não vão, né, facilitar a nossa vida no plano espiritual, já não facilita aqui, no plano espiritual, que não vai facilitar, que comecemos com pequenos gestos de gentileza, de fraternidade, de bondade, de bons exemplos, porque só assim nós vamos conseguir construir um caminho melhor para nós. A mordomia da vida, e quando a gente fala mordomia, não é a forma que nós normalmente damos, né, a essa palavra. Mordomia é a administração, é a forma, né, mordomo na época de Jesus era aquele que administrava, né? Então, somos administradores dos recursos que o Criador nos confia. Tudo que está na nossa vida, lógico, eu trabalhei, consegui uma casa, consegui um carro, consegui um avião, consegui isso, consegui, tudo bem, eu trabalhei. Mas qual que é a utilidade de todas essas ferramentas que eu estou usufruindo para o meu próximo? O que isso, todas as coisas materiais que Deus permitiu que eu tivesse, como que eu utilizo para outra pessoa? O Deepak Chopra tem um dos livros de autoajuda dele, parece que são 7 leis de sucesso, eu não lembro o nome. Eu ganhei esse livro e nunca tinha lido nada sobre ele e li esse livro. E comecei a achar interessante o ponto de vista dele. E um que eu, né, me lembro, que ficou muito,
que eu acho que eu não vou esquecer nunca, é que ele fala o seguinte, que ele sempre ensinou para os filhos dele sobre o que é o uso correto dos bens. Então, quando os filhos dele, que são, né, vencedores na parte material, querem adquirir mais coisas, que ele pergunta, ele fala para os filhos que eles têm que perguntar o seguinte: o que isso a mais vai beneficiar o seu próximo? O Deepak Chopra, está lá no livro dele. Que é uma coisa que ele ensinou para os filhos pensarem. Toda vez que você quer lutar por um salário melhor, mas qual que vai ser a utilidade desse salário maior para o seu próximo? Qual que é a primeira coisa que a gente pensa quando a gente recebe um aumento? Né? Qual o agrado que eu vou fazer para mim, não é? Porque eu mereço. Não que a gente não mereça, mas qual que é a utilidade que eu vou dar aos recursos que eu estou recebendo? Não que eu não mereça viajar, quem não gosta, não é? Não que eu não mereça, né, me vestir, ter um carro, não. Mas se você recebe tanto, e o outro? O que você vai fazer com esse recurso a mais? Se a gente descobriu aí, né, então na pandemia veio para a gente fazer uma reflexão, 2 anos dentro de casa, para fazer uma reflexão que nós precisávamos de bem pouca coisa. E a maioria de nós já esqueceu disso, né? Então, qual que é a real posse? Estranhamente, possuímos aquilo que ofertamos. Aí, relembrando essa fala do Deepak Chopra, o que você faz com os recursos para ser útil a outra pessoa? Então, quanto mais dando é que se recebe. Não é assim que São Francisco de Assis, da sua oração? É dando que se recebe. Na igreja evangélica, é lógico que tem uma concepção assim meio um outro tipo de viés, e aqui nós não estamos para criticar ninguém, mas eles falam da tal de oferta. E eles falam que quanto mais você oferta... E tem gente que leva isso tão a sério, leva isso muito a sério, com outros propósitos de coração sincero, que a gente vê pessoas transformar a vida. Porque quando nós acreditamos que oferecendo uma oferta para outra pessoa, não estou falando de oferta de igreja, só de dar as outras, de pagar a igreja não, tá, gente? Dízimo, essas coisas não. Então, muitas igrejas têm algo de fazer uma oferta a um irmão. Então, o meu irmão, né, que é evangélico, então, às vezes, quando a pessoa estava precisando muito, ele ia na casa da pessoa e fazia uma oferta. Né? E eu fiquei esperando uma oferta, né? A gente fica esperando uma oferta. Ele ia e oferecia uma oferta. Vamos, ele ia me chamar, vamos que fulano está precisando, vamos oferecer uma oferta para essa pessoa? Então, a prosperidade, ela é muito mais, ela vem muito mais quando você abre mão. Porque quando você não abre mão de alguma coisa, você está cheio, lotado. E como que vai chegar novas coisas, sejam materiais, sejam espirituais, se você se tranca e não se abre para doar ao outro? Né? Então, estranhamente, nós possuímos aquilo que nós doamos. Ao ceder ao próximo afeto, tempo e alegria, entramos na posse real de dons sublimes, como o equilíbrio, a paz, a felicidade, tanto no presente quanto na vida eterna. E nós ainda achamos que fazemos caridade quando entregamos uma cesta básica. Eu peço licença a vocês, mas eu acho que cesta básica não é caridade. Para mim, cesta básica é obrigação eu oferecer
comida a alguém é minha obrigação. Porque um ser humano que vê o outro passar fome e não ter coragem de ajudar, aí é o fim do mundo mesmo. Então, oferecer uma comida a alguém que te pede, isso não é caridade. Mas eu quero oferecer afeto. Nós oferecemos afeto porque o afeto é meu, é uma conquista minha, não é? Eu estou oferecendo algo que é meu. Meu tempo, que é o que me pertence. Eu vim para esse planeta com um tempo. Eu sou imortal. A partir do que eu fui criada, eu não morro mais. Mas cada existência que eu tenho aqui, eu tenho um limite. E esse tempo é meu, para eu fazer o que eu quiser com ele. O que melhor aprouver. E alegria. Normalmente, o que é que eu oferto para as outras pessoas? A minha mágoa. A minha tristeza. E se vocês lerem esse livro que eu falei para vocês, vocês vão perceber um pouco de nós nesse personagem. Porque nós guardamos tantas coisas, tantos lixos emocionais e descontamos nas outras pessoas. Não conseguimos distribuir afeto, nosso tempo e nem a nossa alegria. Porque achamos que o outro não merece. Na verdade, nós é que não sabemos identificar que nós não merecemos ser felizes. E é com isso que a gente vai estar voltando para o plano espiritual. Então, quando eu ofereço afeto, alegria, ofereço meu tempo, meu abraço, meu ouvido, meu ombro amigo, minha alegria, eu estou construindo a minha paz, o meu equilíbrio. Porque o universo é feito disso. Então, eu vou me equilibrando com o universo. E o sentido existencial? Porque nós estamos num mundo marcado pelo imediatismo e pela busca incessante de ouro, de aventuras, não é assim? Do ter. E nós não paramos para perceber o que eu sou. Verdadeiramente, o que eu sou? Se nós, neste momento, tivéssemos um desdobramento, ou tivéssemos ali, naquele plano, né, naquele limbo entre a morte, né, e eu tivesse a oportunidade de ver como que é o meu terreno, o que eu plantei. E é interessante que nas terras desse Tony tinha dos seus vícios, né? Que ele arrancava ervas daninhas. Não, eu limpo o seu jardim. E quando ele vai mostrar para ele o que era erva daninha, para ele, erva daninha eram as flores. Então, ele arrancava todas as flores do jardim. O que nós fazemos? Né? Nós ficamos revoltados com os espinhos ou nós paramos para olhar que o espinho é uma proteção do que é belo? Nós temos um santuário interior que nós temos que cuidar. Então, o sentido da vida, o real sentido da vida, não é encontrado no vai e vem, desorientado das multidões, mas no acolhimento espiritual. O que é esse acolhimento espiritual? É religião? Religião é criação do homem. Não, é qual que é o relacionamento que eu tenho com Deus. Qual que é o relacionamento que eu tenho com Jesus? Eu realmente acredito que Jesus não foi embora? Que eu posso me sentir acolhida por Ele?
apesar das dores. E tem uma frase muito interessante nesse livro, que Jesus fala para ele: Tony, pensa bem, reflita sobre esse dom que você vai ter da cura. Ou seja, qual que é a utilidade disso que você vai ter agora? Porque todo mundo vai morrer. É um paradoxo, não é? Qual que era a cura que Jesus estava propondo para ele? Para ele. Qual que é a verdadeira cura que nós queremos? É a cura do corpo físico que vai morrer? Morte mesmo, que vai ser destruído? Ou é a cura do espírito imortal, que vive e que vai viver para sempre? Então, qual que é a cura que eu quero? E aqui, me lembrando de uma coisa que me emociona muito, da minha cunhada, que teve câncer em 2012 e faleceu em 2014. E um dia, ela era espírita, pessoa muito boa, a gente conversando, e ela falou assim: Jaque, eu quero muito me curar, porque a gente fazia planos, né? Ela fazia planos, eu aceitava todos os planos e me comprometi com ela, mas sabia que era muito difícil dela ir. Mas iria, se precisasse eu iria. Mas aí ela fala assim: mas eu pedi primeiro a Deus que me curasse em espírito. Que eu retorne para o plano espiritual curada. Bonito isso, não é? E quando a gente está doente, o que a gente fala? Por que eu? Né? Por que não é o vizinho? Né? Tem cada vizinho chato, não é assim? Cada pessoa ruim. Mas ela encontra um propósito de cura. Então, qual que é o propósito nosso aqui? É uma cura espiritual, né? O refúgio da alma, né, é um lugar onde a gente precisa ir buscar. Onde que minha alma procura refúgio? Hoje. Porque Kardec deu o nome de alma, né, ao espírito encarnado. E quando eu estou ali chorando, sofrendo, onde que eu busco refúgio? Né? Nós precisamos buscar refúgio dentro de nós. Nós temos que ser um lugar bom. Nós temos que gostar de ficar conosco. Porque no final, como diz Madre Teresa de Calcutá, vai ser só entre mim e Deus. E eu retorno sozinha. Eu tenho que ter dentro de mim um lugar gostoso. Tem gente que não suporta ficar sozinho. Não estou falando de solidão, não, né, gente? Solidão não é bom para ninguém. Mas ficar sozinho é gostoso. A gente encontrar com a gente ou é tenebroso? Tem um psiquiatra espírita, esqueci o nome dele agora, ele sempre estava nessas conferências, sempre está nessas... Alberto Almeida. Então, ele fala que encontra uma vez com uma pessoa, e a pessoa era muito chata, e falava que era muito difícil de encontrar alguém. Então, ele pede para ela fazer uma experiência, casar, começar a namorar consigo mesmo, e ter um relacionamento com ela. Então, na próxima, ele falou assim, durante um mês você vai ter um relacionamento com você. Quando ela volta, ela fala com ele assim: doutor, me separei. Eu sou insuportável. Eu, como marido, como esposa, é insuportável. Para a gente reconhecer, né? A gente tem que se conhecer para saber que nós também temos coisas insuportáveis para o outro. Então, dentro de nós mesmos, um templo íntimo, onde se pode cultivar a alma e encontrar as verdadeiras noções de paz, amor, que o mundo exterior, puramente técnico e materialista, ele não consegue. Então, como que a gente corrige isso?
a dor não é um capricho divino, mas uma necessidade educativa na justiça das aflições. Então, tem uma fala, né, até no filme A Cabana, porque o livro eu não li, eu quero ler, porque o livro é sempre melhor que o filme, né? Mas tem uma passagem lá, para quem já leu o livro ou assistiu o filme, que Deus, né, na forma de mulher, fala para o personagem assim: eu posso criar coisas incríveis de coisas terríveis. E não quer dizer que eu as orquestrei. Então, Deus não orquestra o mal, mas Ele não perde a oportunidade de utilizar uma criação nossa para quê? Para que a corrigenda seja feita. O mal não é criação divina. Quando Jesus fala, o escândalo é necessário, mas ai de quem o promover. Porque não é para a gente vir dar escândalos, mas se houver o escândalo, é aproveitado, né? Então, as causas atuais, né, muitos sofrimentos que nós estamos herdando, são sofrimento que nós buscamos durante a nossa jornada. Vamos fazer uma reflexão, desde que a gente comece a entender por gente, ali com 6 anos, né? 5, 6 anos, que a gente começa a tomar, né, um pezinho ali. O que eu fiz da minha vida? Eu fui no caminho reto ou eu fui tomando decisões erradas, fazendo escolhas, sendo desobediente? Eu sempre falo, quando eu vou falar para os queridos, né, amigos que são acolhidos por uma outra casa que a gente trabalha também, para eles fazerem essa reflexão. E quando a gente pergunta, você foi obediente à sua mãe, seu pai? Não. Ao seu professor? Não. E a Deus, muito menos. Porque se eu não obedeço minha mãe, não obedeço, né, não sou respeitosa com os professores, com meu pai, eu vou ser com quem? Com Deus? Qual o relacionamento? Então a gente pergunta, não precisa ter religião, mas qual que é o seu relacionamento com Deus? E o relacionamento que você tem com seu pai, com sua mãe, com as outras pessoas, mostra o relacionamento que a gente tem com Deus. As causas anteriores é quando a gente tem certeza que nós não fizemos absolutamente nada. Principalmente certas doenças que vêm, né, e nos colocam numa situação de desafio. São desafiadoras. Só quem já teve sabe quão desafiador que é. E aquelas de nascença, né? Que você já nasce. Então, são causas anteriores. As expiações e provas também, nós já sabemos, nós precisamos, muitas vezes, nós viemos com alguma coisa, não porque eu estou espiando, mas que eu quero provar se realmente eu vou conseguir me libertar da matéria. Se o espírito é mais importante para mim do que o corpo físico. Está difícil, né? Pelo menos falando por mim, de pegar uma provinha assim, né? Não é difícil, gente? Fala assim, eu vou ser encarnado cego. Alguém já se imaginou cego? Surdo? Sem se mover? Não é? Uma experiência. Então, as pessoas, né, muita gente, os espíritos, mas que acham, dou conta. E tem gente que vem e dá conta. E nós estamos aqui o quê? Para dar suporte, para apoiar a todos aqueles que vêm nessas provas. E a gente vai ver lindos casos de Chico, né? Então, meus irmãos, antes de queixarmos, né, da sorte, vamos pensar se nós mesmos, inquiramos, perguntar para nós mesmos se nós não somos responsáveis por essa nossa sorte, por essa nossa desdita, né? E aí, a gente trouxe aqui uma fala, né, sobre
essa bússola, né, do progresso. O sofrimento, ele nunca é uma punição cega, é uma advertência educativa rigorosamente justa. A dor aponta a direção da cura, a doação pavimenta o caminho, o silêncio interior revela a bússola. Retira-te ao teu santuário e escolhe tuas sementes com sabedoria. O sol de uma nova vida brilhará sempre na sua colheita. Então, meus irmãos, chegando ao final dessa exposição, o que nós temos que levar em consideração é o nosso plantio. Nós herdamos aquilo que nós conquistamos. E a herança espiritual é tudo que eu ofertei ao mundo. É tudo que eu ofertei ao universo. Tudo que eu estou recebendo, que eu vou receber ainda, é o que eu ofertar. Então, o que eu estou jogando para o universo? Eu estou colhendo o que eu plantei anteriormente. Mas o que eu estou plantando agora, eu vou colher na vida futura ou mais na frente, na minha velhice. E quando a gente voltar para o plano espiritual? Como que vai ser o nosso terreno? Vai ser um jardim? Vai ser luminoso? Ou vai ser cheio de pedras? Qual o meu relacionamento com Jesus? O que eu estou ofertando para Jesus? O melhor lugar no meu coração, na minha vida? Ou estou dando para Ele um casebre em pedaços? E para Deus? Qual que é o lugar que eu reservei para Ele? Mas, na verdade, eu não posso conhecer a Deus e ofertar a Deus nada se eu ainda não aprendi a amar e a ofertar para o meu irmão. Uma boa noite a todos e que Jesus nos abençoe.